Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Clodoaldo Feitosa e é sempre um grande prazer para mim estar aqui conversando com vocês sobre assuntos espirituais e também de desenvolvimento pessoal que são importantes e que nos ajudam para a nossa trajetória aqui no planeta Terra. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, né, que é tema de muitos vídeos meus aqui no canal, que é o assunto da desassociação praticada pelas Testemunhas de Jeová. E hoje eu vim para dizer a vocês que a desassociação praticamente caiu, né, nesta semana, porque foi publicado, né, pelo corpo governante na página oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org, o boletim do corpo governante número 2 de 2024. E nesse boletim, né, o corpo governante passou a explicar que as Testemunhas de Jeová, a partir de agora, podem cumprimentar brevemente irmãos desassociados que compareçam ao Salão do Reino, embora ainda esteja mantida a proibição de manter associação íntima com eles, ou seja, amizade íntima entre membros ativos e desassociados. Entretanto, esse mesmo boletim deixa claro que a proibição de falar continua ainda agora, só que restrita apenas àqueles a quem eles chamam de apóstatas, ou seja, ex-membros que criticam a organização, ou seja, que são dissidentes. As Testemunhas de Jeová instituíram formalmente o processo de desassociação de membros em 1952. Assim sendo, são 72 anos ordenando a seus membros que não falem com os ex-membros, ou seja, com os desassociados. Mas agora, após uma perda significativa de adeptos ocorrida nos últimos anos, o corpo governante resolveu acabar com esse estigma que a associação carrega já por todo esse tempo. Então, eles estão fazendo isso gradativamente, né? Então, essa primeira mudança, né, que vocês podem acompanhar nesse boletim, que eu vou deixar aqui o link na descrição para você acessar e assistir o que o corpo governante falou sobre a desassociação, tá certo? Então, a organização resolveu se livrar desse estigma, só que ela vai fazer isso aos poucos. E este é apenas o primeiro passo, mas é um passo fundamental que eles estão dando em relação a acabar com a desassociação. Coisa que eu pensava que ocorreria somente nos próximos 5 anos e começou a ocorrer já desde já. Então, de certa forma, eu fico feliz, né, por esse trabalho, assim como o trabalho de milhares de outros irmãos no mundo todo, ter dado esse resultado, né, ter feito essa pressão toda e ter feito com que o corpo governante cedesse finalmente. Além disso, o próprio processo de desassociação mudou. Até agora, era apenas uma reunião judicativa que era feita com os anciãos da congregação, na qual eles decidiam se o membro seria ou não desassociado. Agora, de acordo com esse boletim, serão várias reuniões, até se chegar a uma conclusão. Ou seja, vai levar tempo, né, para desassociar uma pessoa por meio dessas comissões. E no caso de menores de 18 anos, essa reunião ocorrerá com o acompanhamento dos pais. Isso significa que para uma pessoa ser desassociada agora da organização, ela terá que deixar bem claro, né, que continuarão, né, com o proceder que eles consideram errado. Somente se a pessoa realmente confirmar por várias vezes e deixar bem claro que esse proceder permanecerá, é que ela será desassociada. E mesmo que ela seja desassociada, os anciãos continuarão falando com ela, visitando ela de vez em quando, né, depois de sua saída, caso ela aceite essas visitas. E ainda assim, se a pessoa comparecer ao Salão do Reino, uma hora ou outra, ela poderá ser cumprimentada, ainda que brevemente, pelos membros ativos, né? Então essa é a mudança que foi feita. Na prática, na minha opinião, a desassociação deixa de existir. Fica restrita apenas aos dissidentes, ou seja, as pessoas que criticam a organização e que não concordam com os ensinamentos dela e falam isso publicamente, né? Publicam vídeos, escrevem livros, etc., né? Fazem panfletos. Então, esses são aqueles a quem eles chamam de apóstatas.
E para esses, a desassociação continua do mesmo jeito, ou seja, ninguém pode falar com essas pessoas, tá certo? Muitos membros desse canal são ex-testemunhas de Jeová, são desassociados ou desassociadas, ou dissociados ou dissociadas, e já por muito tempo não recebem cumprimentos de irmãos que ficaram lá na organização. Isso certamente vai mudar muito a partir de agora, porque com certeza nos próximos meses ou nos próximos dias vocês receberão a visita de anciãos, caso aceitem essa visita. E se comparecerem, por exemplo, à celebração da morte de Cristo, que vai ocorrer agora, se não me engano, no próximo dia 28, se eu não me engano, se você comparecer lá, nesse dia certamente você já vai receber algum tipo de convite e vai perceber uma diferença muito grande, que os membros de lá vão falar com você brevemente, ainda que brevemente, vão dar um cumprimento breve. Então isso vai mudar muito. Então muitos aqui desse canal já entraram em contato comigo através de e-mail, que eu também vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo, caso você queira entrar em contato comigo através de e-mail, a gente pode conversar também, tá certo? E aí essas pessoas me perguntaram o que é que eu acho dessa mudança, já que nós já estamos por um bom tempo conversando sobre esse assunto aqui nesse canal. Então, qual seria a minha opinião sobre a mudança? Pois bem, eu vou responder a vocês a partir de agora. A mudança na forma como a desassociação vai ser praticada a partir de agora, para mim, é muito positiva. Por quê? Porque acabará com o sofrimento de muitas pessoas desassociadas e até as pessoas que estão lá na organização que não podem falar com a pessoa. Então, essa decisão, ela vai acabar com esse sofrimento. Então, no meu entendimento, só por isso ela é algo positivo, algo positivo, uma decisão positiva, tá certo? É um esforço da organização para tornar a religião Testemunhas de Jeová uma religião moderna e acabar com os estigmas e crenças equivocadas que a organização já carrega há muito tempo. Então, esse é o principal motivo dessa mudança, acabar com estigmas. Transformar as Testemunhas de Jeová numa religião mais aceitável, mais moderna para os padrões atuais. Essa mudança é também um esforço muito grande da organização para recuperar ex-membros e evitar a perda de mais membros nos próximos anos, bem como para diminuir a pressão que recebe de dissidentes na internet. Então, como eu já falei para vocês, a religião Testemunha de Jeová é uma das mais criticadas na internet e o motivo principal é a desassociação. Então, a partir de agora, eles conseguem acabar com esse estigma, mudar essa situação e também conseguem a possibilidade de recuperar muitos ex-membros. E aí você pode me perguntar, essa mudança será bem-sucedida? No meu ponto de vista, sim, para a organização será muito bem-sucedida, especialmente se eles não voltarem atrás nessa decisão, como já aconteceu antes em outras decisões que eles tomaram no passado. Então, há casos que a liderança dá uma orientação, depois muda a orientação, volta a ser o que era antes, aí depois volta de novo, e assim vai. Então, se eles não mudarem novamente e mantiverem essa posição, e além disso, uma situação progressiva na questão de acabar mesmo definitivamente com a desassociação e a forma como eles fazem, esse ostracismo todo, no meu ponto de vista, é algo que será muito bem sucedido. Eu estimo que 80% dos desassociados existentes poderão retornar à organização. Então, é uma fileira muito grande de pessoas que podem retornar à organização apenas por causa dessa mudança. E muitos que iriam sair deixarão, não mais sairão por conta dessa mudança. Então, isso significa que para o pessoal que jamais desenvolveu outro tipo de espiritualidade após a saída da organização, eles com certeza vão retornar, porque essas pessoas se acham erradas e acreditam ainda no corpo governante como sendo o único canal de comunicação entre Deus e os homens. Então, diante disso, essas pessoas a quem eu chamo de testemunhas de Jeová não praticantes,
Estas, a partir de agora, provavelmente 80% delas voltarão à organização apenas por causa dessa mudança. Essa é a minha visão sobre o assunto. Eu considero ainda que, em grande medida, o meu trabalho aqui na internet em relação a esse grupo Testemunhos de Jeová está praticamente encerrado, né? Porque a minha principal bandeira de luta sempre foi o fim da desassociação. E pelo que eu vejo, então, o meu trabalho, assim como o trabalho de muitos e muitos irmãos ao longo dessas 7 décadas na qual a desassociação esteve em vigor, finalmente teve êxito. Ou seja, o corpo governante cedeu, se dobrou e fez a mudança tão desejada, né, por muitos, tanto que fazem parte da organização, quanto que são ex-testemunhos de Jeová. Então, essa mudança era muito esperada. Eu mesmo praticamente acreditava que ela ocorreria nos próximos 5 anos, mas me surpreendi com ela acontecendo já agora. Então, eu acho uma coisa positiva, acho uma coisa boa e espero que eles mantenham essa posição daqui para frente. Nesse mesmo boletim, número 2 de 2024, foram anunciadas muitas outras mudanças na organização. Além da mais recente, né, que vocês sabem, né, que os homens agora de lá podem usar barba, que antes não podiam, né? Então, além dessa mudança, nesse boletim foi informado que as irmãs poderão usar calças, tanto para ir às reuniões, quanto para fazer partes ou para ir para o serviço de pregação. E os irmãos poderão deixar de usar paletó e usar gravatas em reuniões ou na pregação, a menos que isso seja um costume local, né, do país, né? No caso das mulheres, usar vestidos e saias, ser um costume local que tem que ser mantido. Só nesse caso que vai continuar, mas agora está liberado, é de livre consciência as irmãs usarem roupas assim e os irmãos não usarem gravatas e paletós e ternos para pregação, né? Ou para ir para o salão do reino. Apenas se tiver que fazer alguma parte lá na tribuna, aí é que tem que usar paletó e gravata, né? Foi isso que eu entendi lá do boletim. Você pode assistir o boletim completamente, né, completo, né, na sua íntegra. Aqui eu vou deixar o link na descrição do vídeo, certo? Então, essa é, como eu falei, mais uma medida para descaracterizar as Testemunhas de Jeová como sendo uma religião diferente. Eles não querem mais isso. Eu considero que existem mentes progressivas agora dentro do corpo governante. Pessoas que querem realmente mudar, né? Transformar a religião numa religião mais aceitável, mais aberta e que as pessoas não criticarão tanto. Então é isso que eles querem. E essa mudança, né, na vestimenta veio para isso, né? Para descaracterizar, né? Tirar aquele modelo que tem das Testemunhas de Jeová serem daquele jeito. Então agora eu creio que daqui a pouco tempo, né, você não perceberá mais a diferença se você estiver num salão do reino da Testemunha de Jeová ou se estiver em um templo de uma outra religião qualquer. Ou seja, as pessoas vão se vestir, né, mais abertas, né? É uma mudança que tem a ver com o próprio progresso da humanidade, né? As pessoas mudam, as sociedades mudam. Então, como tudo muda, então a religião não pode ficar parada, né? E esse processo de mudança, de atualização, está ocorrendo em muitas outras religiões, especialmente na Igreja Católica, por exemplo, na qual, a partir de agora, homens casados podem fazer celebrações, né? Eles aceitam agora dar a bênção para casais homossexuais, né, dentro da igreja. Então, são muitas mudanças que ocorreram nesses últimos dias, nesses últimos tempos, na Igreja Católica, e as Testemunhas de Jeová também estão seguindo o mesmo padrão, né, de mudança, numa tentativa de atualizar a organização, transformar ela numa religião aceitável, que as pessoas queiram estar nela, tá certo? Pois bem, essa é a minha análise, né? Eu acredito que é uma coisa boa, mas eu gostaria de deixar aqui um aviso, né, para as pessoas, para os membros desse canal especialmente, e para todos os que são ex-testemunhos de Jeová e que assistirem esse vídeo, né, daqui para frente. Todo esse esforço que a organização fez para mudar essa crença não foi só por novas luzes, por novo entendimento, por oração, né? Não foi por isso, tá certo? O motivo principal foi a perda de membros que estava acontecendo. E caso esse processo de perda de membros não se reverta nos próximos anos, eles poderão, sim,
mudar o entendimento e voltar ao entendimento anterior. Então é bom que vocês fiquem, vocês que vão voltar para a organização, que vocês fiquem cientes disso. Se o processo de perda de membros continuar se acentuando, se não houver uma mudança nesse sentido, pode ter certeza que eles vão voltar ao entendimento anterior mais cedo ou mais tarde. Eu, sinceramente, espero que isso não aconteça, que essa mudança seja firme e que continue em frente, tá certo? Outra coisa que eu preciso precaver a vocês é o seguinte: todas as mudanças representam nada mais, no meu entendimento, certo? Que uma isca que o corpo governante está lançando para pescar os peixes que pularam fora do aquário e agora estão livres no mar, certo? Então, entenda essa minha frase que eu estou falando, essa alegoria que eu estou fazendo. Você que saiu da organização, mas que não construiu uma espiritualidade independente do corpo governante, saiba que agora você está correndo o risco de cair mais uma vez na armadilha da organização. Ou seja, voltar para a organização e se tornar uma pessoa dependente inteiramente dos ensinamentos de lá. Não pense que a organização deixará de uma hora para outra de ser uma religião, no meu ponto de vista, opressora e que se acha melhor do que as outras, certo? E que eles vão parar de se meter na vida das pessoas. Eu acredito que isso vai ocorrer um dia, essa mudança de não ser assim, mas não vai ser de uma hora para outra, tá certo? Vai demorar, no meu entendimento, a acontecer, pelo menos uns 20 anos, no meu entendimento. Mas vai mudar, eu acredito que vai mudar. Ela tende a se tornar uma religião muito semelhante ao que é a Igreja Católica hoje, que não dá a mínima atenção como os seus membros vivem. Cada um vive e faz as coisas do jeito que de acordo com a sua consciência manda. Então, a minha perspectiva é que isso deve acontecer também dentro da organização das Testemunhas de Jeová e em algumas outras religiões também, tá certo? Então, quem for voltar daqui, dos membros do canal, ou quem estiver assistindo esse vídeo, quem for voltar à organização por causa dessa mudança, da queda da desassociação, eu digo a vocês que tenham cuidado para não voltar a se ver numa prisão mental novamente e que você talvez não tenha forças para deixar essa prisão. É muito importante que você retorne, mas que você retorne com uma mentalidade diferente. Ou seja, você agora sabe e está mais do que provado, tanto que você que é testemunho de Jeová, quanto que é desassociado, está provado que as minhas palavras, que eu já falei para vocês em muitos vídeos, é verdade. Eles mudam a qualquer momento, tá certo? Então é instável. Você não pode confiar 100%, tá certo? Então você tem que ter uma mentalidade aberta, tá certo? Se eles colocarem uma determinada crença que você vê que é errada, não faça, entendeu? Mantenha-se na crença que você continua certa, que você acha ser certa. Se for algo que for contra os ensinamentos de Jesus, então é bom você ter cuidado, para não seguir, porque depois muda tudo, e aí você que fica com o pecado nas costas, por assim dizer. Por exemplo, as pessoas que passaram anos e anos sem falar com seus membros, com seus parentes desassociados, e essas pessoas que morreram sem falar com essas pessoas, aí agora pode falar. Então, imagina só o peso na consciência, que pode acontecer. Então, diante disso, você tem que ter uma mentalidade diferente, Eu tenho vídeos que falam sobre esse assunto, sobre ter uma mentalidade diferente, como viver lá na organização com uma mentalidade aberta. Você pode consultar aqui no catálogo de vídeos do canal, fique à vontade para isso, tá certo? Mas essa é a minha recomendação. Eu também devo confessar a vocês que eu prefiro que as testemunhas de Jeová não praticantes retornem à organização, agora com essa mudança. Por quê? Porque essas pessoas, elas não conseguem desenvolver espiritualidade por conta própria quando estão fora da organização. E também não conseguem seguir nenhuma outra religião e por isso ficam perdidas, como ovelhas sem pastor, à mercê das dificuldades que esse mundo coloca. Aí muitas entram em depressão, se entregam aos vícios, começam a fazer determinadas coisas erradas e sofrer pra caramba. Então, por conta disso, talvez seja melhor ter alguma espiritualidade do que nenhuma espiritualidade. Especialmente agora que a organização está se tornando uma religião mais aberta, que eu considero uma coisa muito boa, tá certo? E para aqueles que desejam ter uma espiritualidade real, sem intermediários entre você e Deus, exceto Jesus, eu recomendo que continue com seus estudos espirituais em outras fontes e não cedam ao apelo da organização de voltar para lá apenas porque eles fizeram uma pequena mudança de permitir que aqueles que não falavam com você há anos voltem
a lhe dirigir a palavra, somente por isso, tá certo? Se você quiser mudar, eu considero isso migalhas, tá certo? Eu acho que a desassociação deveria ser totalmente restrita, ou seja, você poder falar com qualquer pessoa, independente de ser membro, ex-membro, apóstata ou não. A fé da gente, ela tem que ser forte o suficiente para falar com uma pessoa e a sua fé continuar existindo, tá certo? Eu, por exemplo, eu conseguiria ir a uma assembleia das Testemunhas de Jeová, a um congresso, a uma reunião, ler uma sentinela e mesmo assim continuar com as minhas crenças pessoais, certo? Eu conseguiria isso, mas há pessoas que não conseguem. E aí, diante disso, aí eu recomendo que você tenha um certo cuidado. Ainda que você volte para lá, volte com uma mentalidade diferente, volte com uma mentalidade mais cuidadosa, tá certo? Para mim não existe nada melhor do que a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Liberdade para pensar, liberdade para estudar o que você deseja, liberdade para estar ou deixar de estar onde você deseja, para dizer não quando você quer dizer não, para não ter que ficar deixando a sua vida sendo controlada por outras pessoas. Então, eu particularmente prezo muito essa liberdade e por essa razão, só por essa mudança que ocorreu na organização, na questão da desassociação, eu não voltaria para a organização. Só por essa mudança que eu considero ser superficial. Ela é uma mudança positiva, é uma coisa que eu considero boa, que vai trazer benefício para muita gente, mas para mim ainda é superficial. Ainda tem muita coisa que a organização precisa mudar para poder avançar e satisfazer realmente as necessidades espirituais das Testemunhas de Jeová. Então, um dos inscritos aqui do canal me perguntou, mas se você não voltaria por causa dessa mudança, que mudanças então você consideraria serem necessárias ou serem feitas para que você pudesse um dia cogitar um retorno à organização? Eu fiz aqui uma lista, que tem 11 mudanças, que eu acredito que um dia a organização vai fazer essas mudanças. Gradativamente, devagarzinho, mas ela vai fazer porque não tem outro jeito. Tem que fazer se quiser sobreviver como religião, tá certo? Vou dizer, primeiro, o fim definitivo da desassociação, sem restrição nenhuma à fala de pessoas com outra, deixando esse assunto, em qualquer caso, a critério da consciência de cada pessoa e permitir o contato íntimo das pessoas, não importa se elas são ou não testemunhas de Jeová, se são ou não desassociadas, se são ou não apóstatas, deixar isso inteiramente a cargo de cada membro. Essa é a primeira mudança que eu consideraria necessária para que eu um dia cogitasse o meu retorno para lá, tá certo? Segunda mudança, a aceitação da existência do Espírito, da vida após a morte, da reencarnação e da existência de vida inteligente fora da Terra. Então, essa mudança, eu acredito que todas as religiões terão que fazer uma hora ou outra, porque a própria ciência vai, uma hora ou outra, provar a existência da vida após a morte e também a existência da vida fora da Terra. E aí vai ter que fazer essa mudança, ou faz ou deixa de existir, né? Então, essa é uma mudança que eu considero muito importante. Terceira, a inexistência de Satanás, o diabo e da questão universal que eles colocam, que o homem tem que ficar ou do lado de Deus ou do lado de Satanás. Essa dualidade simplesmente não existe, Deus não é assim, no meu entendimento, ele não criaria uma criatura perversa que tem poderes para fazer com que a humanidade fique à mercê dele, Como ele diz, este mundo jaz no poder do iníquo. Para mim isso é besteira, isso não existe. Ah, mas está na Bíblia. Sim, eu sei que está na Bíblia, mas a Bíblia ela tem muitas coisas desatualizadas ou mal compreendidas. E nesse caso, eu até tenho um vídeo que fala sobre esse assunto, procure aí, Satanás, o diabo, ele é uma alegoria que representa a própria imperfeição do espírito humano, que à medida que o espírito vai evoluindo, ele deixa de ser mal e aí acaba essa questão da maldade, Mas isso é assunto para outro vídeo, tá certo? Se vocês quiserem, é só deixar aí no comentário. Eu quero saber esse vídeo sobre Satanás, que aí eu faço um vídeo específico sobre esse assunto, tá certo? Quarta mudança, a permissão de mulheres fazerem discursos e se tornarem líderes, ou seja, anciãs, assim como podem os homens. Para mim não tem que haver essa divisão, que só os homens podem tal coisa, as mulheres não podem. Tem que ser liberado para homens e mulheres, porque essa divisão, no meu entendimento, é uma cultura que está desatualizada, tá certo? O item 5, o serviço de campo ser totalmente facultativo, ou seja, você não é obrigado a ir para o serviço de campo de jeito nenhum, tá certo?
Sexto, a permissão de se casar com pessoas de outras religiões sem nenhum tipo de reprimenda, e com o casamento no salão do reino e também na outra igreja da pessoa, caso ela queira, tá certo? Sétimo, a aceitação plena dos homossexuais sem nenhum tipo de distinção, nem preconceito, nem condenação. Oitavo, a não observação de, a não proibição de estilos de aparências pessoais, como, por exemplo, o uso de tatuagem, o uso de barba, cor de cabelo, estilo de roupa. Então, deixar isso totalmente a critério das pessoas, tá certo? Embora com a orientação de que a pessoa se vista com uma certa deferência, né? Uma vez que você está indo para uma igreja e não para uma festa, tá certo? Mas liberar essas coisas para o critério da consciência da pessoa. 9. Deixar as pessoas serem famosas, se conseguirem, ou trabalhar naquilo que elas quiserem, inclusive nas Forças Armadas, né? Então, não ter essa proibição. Ou, se ainda tiver, que assim, a pessoa não seja proibida, não seja de nenhuma forma repreendido por escolher uma determinada profissão. Deixar a profissão a critério da pessoa, tá certo? E deixar a pessoa ser famosa, caso ela queira. Permitir todas as 10, né? Permitir todas as comemorações, se a pessoa quiser participar, Natal, aniversário, São João, festa de qualquer coisa, de qualquer cultura que existe no mundo, deixar aí Halloween, deixar isso a critério de cada pessoa, tá certo? Da consciência de cada pessoa, não se envolver com isso. No dia que a religião não se envolver com isso, deixar as pessoas serem felizes, viverem seu aniversário natalício e tudo mais, as comemorações cívicas. Então, quando isso acontecer, aí sim a organização tem progredido muito, certo? Permitir que seus membros possam votar e serem votados, ou seja, serem candidatos, sem que a organização tome partido, é claro, tá certo? Mas um membro da organização poder ser um político, poder ser votado e os membros da organização poderem escolher em quem vai votar em cada eleição, para prefeito, governador, presidente, certo? Deixar isso a critério da consciência da pessoa, tá certo? Eu mesmo, quando estava lá na organização, eu sempre votei, né? Mesmo quando estava lá. Eu tinha a minha consciência que eu achava que isso não tinha problema nenhum, não tinha nada a ver, tá certo? 12ª, aceitar as demais religiões como sendo outras escolas espirituais que levam ou que buscam levar os homens a Deus e não ter preconceito com nenhuma delas. Ou seja, acabar com essa história de Babilônia, a grande, o império mundial da religião falsa. Então, entender que a Testemunha de Jeová é uma igreja, é uma escola espiritual e que existem outras escolas espirituais e que cada uma tem um papel importante na vida das pessoas. Então, tendo essas mudanças, né? Essas mudanças basicamente seriam mudanças que, se fossem feitas, e eu acredito que um dia serão, aí sim eu cogitaria um retorno à organização, né? Porque ela se tornaria uma religião realmente moderna, que aceita as pessoas, inclusiva, igual a Deus, né? Deus é assim, Deus ele não tem preconceito com ninguém. Ele nos criou todos nós e nos aceita, nos ama, né? Então, quando a organização se tornar uma organização realmente que siga o que Deus manda fazer, pode ter certeza que ela vai aderir a todas essas coisas aqui que eu acabei de citar. Então, aí, por enquanto, a minha decisão, mesmo diante dessa nova orientação, né, dada pelo corpo governante, é que eu seguirei no meu caminho espiritual próprio. Para mim, essa mudança ainda está muito aquém das verdadeiras necessidades das Testemunhas de Jeová, mas assim mesmo eu considero como sendo uma coisa positiva e desejo que eles continuem nesse processo de mudança e de abertura, porque eu acho que é somente assim que eles vão crescer espiritualmente e permitir que as Testemunhas de Jeová cresçam espiritualmente também. Quanto àqueles Testemunhas de Jeová que não aceitarem a nova orientação, sejam bem-vindos ao mundo dos apóstatas, porque é assim que eles vão considerar vocês, tá certo? Inclusive, nessa semana mesmo, eu respondi, né, aqui nos comentários de um vídeo meu a um membro lá da organização que defendeu ferrenhamente, né, a desassociação do jeito que era feita. Então, agora eu pergunto a você, meu amigo, e agora, né, diante dessa mudança toda, né? Aqueles textos todos que você citou para mim, né, que eu estava errado, que você estava certo, aí eu respondi com um simples tá bom, tá certo, você continua pensando do seu jeito, eu continuo pensando do meu jeito e a gente segue a vida, né? Mas veja a mudança que ocorreu e como agora você vai ter que se adaptar. Caso você não se adapte e comece a falar, pode ter certeza que você vai ser considerado um apóstata, tá certo? Quanto aos que vão voltar, eu desejo paz, felicidade, prosperidade material e espiritual e desejo também que vocês mantenham sempre a mente de vocês abertas. Porque pode ser, né, que surja uma nova mudança, uma nova orientação que não tenha nada a ver,
né, que seja uma coisa ruim, e aí vocês têm que ter peito, têm que ter força para dizer não, porque somente assim a organização volta atrás, né? Enquanto a organização estiver ganhando adeptos, ela vai manter as regras dela. Quando ela começar a perder, ela muda, porque é assim que ela tem que fazer, ou então ela se deixa de existir, tá certo? E para aqueles que, como eu, continuarão o seu caminho espiritual livre, peço que permaneçam aqui comigo no canal, né? Peço que continuem aqui, que a gente vai ter sempre vídeos, né, falando sobre espiritualidade de uma forma em geral, né? Meu foco agora não é mais somente as Testemunhas de Jeová. Eu falo com foco mais espiritualista. Se você deseja aprender sobre isso, então continue, né, no canal. Mas eu também vou continuar falando sobre esses membros, né? Esse grupo religioso, né? Porque eu fiz parte dele, né? Conheço muito sobre ele, então com certeza eu farei eventualmente vídeos para esse público, tá certo? Que é um público difícil porque não se inscreve no canal, não deixa like, né? É complicado, tá certo? Mas mesmo assim, como eu já disse, eu faço esse trabalho não para a minha promoção pessoal, mas sim para ajudar aqueles que querem melhorar a sua espiritualidade, tá certo? Então assim eu encerro, né, a minha exposição sobre esse assunto. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe, né, nas suas redes sociais e deixa um like, né, aqui no vídeo, senão você esquece, né, de deixar, né, deixa um like, compartilhe, se inscreva no canal, né, para que mais pessoas, né, para que essa plataforma do YouTube possa me recomendar para tantas pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto, né? Então, faça isso, vai ser muito bom e eu lhe agradeço muito, tá certo? Então, termino aqui, quero agradecer mais uma vez, deixo um abraço fraterno a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Muito obrigado.